É isso aí, pessoal. Abri uma live aqui. Meu irmão, meu primo. Valendo R$550, letra. Saca? Olha, na primeira, não tem S. Cadê ele aqui? Se é o que eu tô pensando. Na terceira, tem S de faca? Vou chamar meu irmão, meu primo aqui. Não tem, sua vez de vir, roda. Cadê? Vai, para não se deter, valendo! Meu irmão falar aqui sobre um assunto aqui muito interessante, pessoal. Não sei se ele já tá pronto aí para entrar aí. Entendeu? Eu chamei ele aqui. Chamei ele aqui, mas até agora nada. Sua vez pra Marcela, sua vez. R$250 uma letra. Letra V de vassoura. Letra V, claro que tem V. V na primeira, entre o e o A, pode colocar. Tem mais algum V, painel? Não tem, sua vez, mas ela ainda roda, ela com R$250. Roda. Fala, irmão, boa noite. Fala, irmão, não abriu meu vídeo aí, não? Abre a câmera aí. Não tem. Edith, sua vez, vai lá. Abre a sua câmera. Opa, abri. Isso. Aí, pessoal, esse aí é meu irmão. Atualmente não está no Brasil, está fora. Eu costumo, às vezes, postar alguma coisa dele aí, entendeu? Fala muito sobre saúde, sobre... Aí, já isso aí. Convidado também. Cadê seu Jailson ali? Vamos aí. Alô? Ué, irmão, tá em pausa? Jailson? Oi. Pode abrir a câmera. Eu tô tentando. Tô ouvindo. Beto, acho que deu pausa, né? Peraí. Acho que Beto tá em pausa. Aí, abriu? Abriu? Abriu. Isso aí, pessoal. Boa noite aí. Boa noite, galera. Ó, esse é meu irmão. No De cima aí. Ué, de novo, saiu de novo, irmão. Saiu de novo. É aquele que deu pausa aí? Jair, pessoal, esse aqui é meu primo, Jailson Geller, aqui do Brasil mesmo, entendeu? Tanto ele quanto meu irmão estão voltados aí para a área da saúde, aí, trazendo melhores qualidades de vida. Eu vou deixar que eles se apresentem melhor aí, o meu irmão ali, e depois o meu primo aqui abaixo, aqui na tela aqui, o Jailson. Vai lá, irmão, fala aí um pouquinho de você, da sua trajetória aí. Sim, eu vou ser breve, né? Mas a minha área sempre é a área da saúde. Inclusive, eu estava comentando com o Jailson ainda há pouco, na ligação, que amanhã completa exatamente 27 anos que eu ingressei na área da saúde como exercício físico, como
com treinamento físico-militar dentro do Exército Brasileiro, quando eu fui promovido a terceiro sargento do Exército, então me tornei um instrutor de treinamento físico-militar. A partir daí, eu me identifiquei totalmente com a promoção da saúde através do exercício físico, fui lá e cumpri minha graduação e cumpri especializações, sempre voltando para a clínica área da saúde. Inclusive, cabe citar que hoje o motivo principal da nossa live é porque hoje é o Dia Mundial da Osteoporose. Então, hoje nós vamos discorrer um pouco, falar um pouco sobre esse tema que está envolvendo muitas vidas, está debilitando muitas pessoas, na maioria das vezes por falta de orientação. Nosso papel principal é promover orientação, conscientização às pessoas. Então, dentro dessa vertente, eu venho atuando com prescrição de exercício físico, primeiro fazendo avaliação clínica das pessoas. Que o objetivo sempre é, que eu falo, o objetivo sempre é você com mais saúde. Esse é o nosso objetivo, promover saúde. Encerro aqui dizendo que quanto maior for o número de pessoas que eu posso alcançar na minha vida com orientação, conscientização voltada para a saúde, mais feliz eu estarei no decorrer da minha jornada. Jailson, Aí. a bola é contigo. Meu nome é... Boa noite, pessoal. Meu nome é Jailson Geller. Sou doutorando em naturopatia, especialização em neuropsicologia, psicologia, análise clínica. Atualmente também estou fazendo pós-graduação em bioquímica, em psicobiologia e prescrição de fitoterapia, tá? E terminamos junto eu e o professor Roberto Guerri, que é meu primo, a nossa especialização em terapia oncomolecular. E juntos até fizemos o nosso trabalho de pesquisa juntos, e um dos temas nossos foi a reposição do cálcio, que tem tudo a ver com a questão da osteoporose, por isso que eu fui um dos convidados para estar falando aqui nesse momento. Exato. Então, Jorge, você como introdutor aí da nossa live, pode iniciar aí com a primeira questão, que eu vou fazer a minha resposta, a gente faz a dele. E está aberto a perguntas de outras pessoas. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, quando nós temos realmente que nos preocupar com essa perda de massa óssea. A partir de que fase da nossa vida isso fica mais, vou dizer assim, mais evidente, né? Fica mais... acende aquela luzinha, né? Você fez duas perguntas, irmão. Fez duas perguntas. A primeira pergunta eu vou responder: a perda de massa óssea no presente momento, vou falar no passado, no presente momento, ela se dá já a partir da maturidade óssea. Então, a partir do momento que a mulher alcança a maturidade, que é entre os 17, até entre os 13 atualmente, até os 18 anos, alcança a maturidade óssea dela, o homem vai até os 19 ou até 20, isso como regra geral. A partir do momento que ele chega na maturidade óssea, ele pode já começar a ter perda de massa óssea. Não entrando em detalhes, mas a densidade mineral óssea. A partir daí ele pode começar a ter perda. E a segunda questão que você fez, que é o momento mais preocupante. O momento mais preocupante é realmente quando começa a entrar doença. A partir dos 40, existe um policiamento, um monitoramento mais evidente que deve ser feito. Porque senão poderemos caminhar para a osteopenia, que é a primeira indicação de perda de massa, densidade mineral óssea, dizendo massa óssea em general, e depois pode-se caminhar para a osteoporose, fechando essa questão para não expandir muito, que terão outras questões. Jailson? Que a gente pode, que eu posso acrescentar nessa boa explicação que o Roberto deu, é a questão da alimentação, né? Porque ela é a base, na verdade, de tudo.
ela que vai dar uma sinalização sobre o ganho ou perda. E se você tiver um problema intestinal, você pode não estar mineralizando o cálcio da forma correta, absorvendo ele da melhor forma. Então, isso vai agravar, de repente, algum quadro que você já tenha, entendeu? E nem o Beto, e o tema que você bateu, né, Jorge, foi exatamente o nosso tema de pesquisa, que foi a desmineralização óssea, né, que acontece a partir dos homens de 20 a 40 anos, porque as mulheres já é bem conhecido, essa questão já é bastante documentada, até no meio clínico, midiático, só que a questão mais comum, ela não é tão divulgada, e acontece, né? E isso é preocupante, tá bom? Só para acrescentar mais essa... E aquele negócio, pegando aí um gancho aí nisso que vocês falaram aí, é um grande desafio, né? Porque a vida atual que a gente está condicionado aí do corre-corre, né? E as propagandas aí, o merchandising aí de comida, é sempre comida não saudável, né? É aquela comida rápida, né? Que você come em qualquer lugar, você come no carro, você come no ônibus, geralmente fritura, geralmente é trigo, geralmente é muito condimentada, é muito conservante. Então, isso tudo, igual como vocês bem falaram aí, isso tudo vai causar realmente uma debilidade aí no nosso intestino, aí, na nossa microbiota aí, e vai acarretar também de você pegar menos nutrientes, né? Isso aí vai ajudar, eu acho, vai prejudicar, né, no caso, né? E também a questão do sedentarismo, né? Eu sou bem sedentarismo, né? Graças a Deus que eu não fumo e nem bebo, mas tem muitas pessoas que, além do sedentarismo, ainda tem o tabagismo, né? E o alcoolismo, quer dizer, consome bebida alcoólica às vezes 3 ou 4 vezes durante a semana, fuma todo dia, come comida de má qualidade e dorme pouco e não pratica exercício nenhum. Quer dizer, é uma somatória de fatores aí para deixar o cara bem prejudicado, né? Irmão, você entrou em fatores bem distintos, que primeiro cabe dizer a quem não chegou antes que o motivo principal da nossa live, que hoje é o Dia Nacional e Mundial da Osteoporose. Isso. Osteoporose é a perda de densidade mineral óssea a nível evoluído, a nível preocupante. Então, nós temos, como somos da área da saúde, eu e o Jailson, e o meu irmão Jorge é um leitor dessa área, um preocupado com essa área, um disseminador de informação de qualidade dessa área. Tenho certeza que vocês visitarem lá o Instagram, o TikTok dele, vão encontrar algumas personalidades na área da saúde que falam verdades. Só isso que eu vou dizer para não termos interrupções aqui. Então, existe uma preocupação que foi bem dita pelo meu irmão Jorge e pelo Jailson relativo à alimentação. Então, meu primo falou que nós estamos fechando um trabalho de um curso que estamos fazendo na parte ortomolecular clínica, porque nós buscamos orientar pessoas para alimentação mais natural e também a suplementação quando necessária, visando a individualidade. Então, o primeiro caminho é a alimentação, e o caminho que está em paralelo à alimentação, para muitos casos, hoje em dia, está sendo a suplementação. Então, antes da osteoporose vem a osteopenia. A grande preocupação que eu pude ler sobre isso, pude verificar nas pessoas, é que, por ser silenciosa a osteoporose, muitas pessoas não sabem o diagnóstico dela, porque o exame é densitometria mineral óssea. É um exame que deve se fazer para descobrir a taxa. Você pode ter indicativos pelo cálcio, ok?
mas a densitometria mineral óssea é um dos exames mais populares para você ter esse indicativo ali na região. E, geralmente são nas vértebras lombares, tem a grande densidade mineral, e também no colo do fêmur. Existem outras regiões? Sim, essas regiões são as mais evidentes, que eu já li muitos exames e também já vi em bibliografia científica, são esses locais realmente. Então, por ela ser silenciosa, hoje em dia, 20% das pessoas somente que conhecem que tem problema. E no Brasil nós temos, em estimativa, segundo pesquisas, cerca de 10 milhões de pessoas, 10 a 15 milhões de pessoas que possuem osteoporose. Elas convivem sem saber. E existem causas de mortes vindas da osteoporose, porque a queda vai levar você a condições, já na idade avançada, a você evoluir para a morte, sem contar algumas quedas que realmente você vai bater a cabeça e vai vir a óbito somente com a queda. Então, ela é silenciosa e temos que cuidar. A questão da alimentação é muito importante, a questão da suplementação é muito importante. Então, nós temos que ter um cuidado principal com isso. Como meu irmão falou sedentarismo, vou deixar a parte mais da alimentação e suplementação para o Jailson. Quando ele voltar, vou falar da parte que me toca mais. Vou falar da parte do sedentarismo. Já tive casos de pessoas que eu atendo, que eu atendi, mulheres, que é o caso muito mais sensível, acima de 60 anos, com uma densidade mineral óssea na osteopenia, no colo do fêmur e na lombar. Com o exercício físico, a situação se reverteu. E a pessoa voltou a ter a densidade mineral óssea normal. Já teve casos com osteoporose também que eu atendi, voltou para a osteopenia. Isso não é uma mágica nem um truque. A pessoa estava já suplementando o cálcio com orientação do profissional, que não era eu. Eu não tinha estudos, muito menos fundamentação à época para orientar quanto a isso. Ficou quanto a outro profissional. Eu fiquei na parte do exercício físico, que é a parte que me toca mais e a parte que eu entendo. Então, existe um fenômeno chamado cisalhamento muscular. Cisalhamento muscular é quando você tem entrelaçado as fibras no meio da contração muscular. Isso também está tocando a massa óssea, está tocando o osso, a matriz óssea. Esse cisalhamento muscular, ele, pela ação da gravidade, juntamente com o exercício, promove formação de novos osteoblastos. Osteoblastos são células novas a nível muscular. Antes, pensávamos que depois da idade adulta, aos 40, 50, 60, isso não era mais possível. As pesquisas mostram que é possível. Então, o cisalhamento muscular é um dos efeitos diretos a médio prazo da resposta para melhor densidade mineral óssea. Com certeza, a parte da alimentação e suplementação que eu vou deixar para o Jailson, ela é importante, ele vai falar mais sobre isso, mas eu falo sobre essa questão e falo também sobre o impacto. Existe um grande equívoco da parte dos colegas que são médicos, desculpe tocar, mas eles não prescrevem exercício físico. Nós prescrevemos, então a fisiologia do exercício é um encargo nosso, a biomecânica é um encargo nosso, é encargo do professor de educação física ou do especialista em medicina do exercício do esporte da área médica, que é dedicado ao exercício físico. Eu sou especialista em medicina do exercício do esporte também, mas minha graduação não é na medicina, muito menos na fisioterapia. Minha graduação é na educação física, isso bem claro, apesar de eu ser da área clínica. O impacto, enquanto moderado na osteopenia, ele vai propiciar esse cisalhamento e novas células ósseas, que são osteoblastos, que depois serão tornadas células adultas. Então, já tive caso, lembrei agora, Dona Norma, que ela está com osteoporose avançada, então não poderia colocá-la no impacto, ela tinha um risco de fratura e queda. Fratura e queda. Então, muitas vezes a pessoa fratura e depois queda e a fratura se torna maior. Raros casos tem queda e fratura, a maioria dos casos de osteoporose é fratura e queda. Então, por ela estar muito sensível,
Eu coloquei ela na piscina primeiro, que a pressão hidrostática reduz o impacto. Depois que ela melhorou, começamos a caminhar devagar, num terreno que era grama ou terra, que o impacto reduzido, para depois ir para o asfalto e calçada, que é o pior terreno de pior absorção de impacto que é a calçada. E ela conseguiu sair do quadro grave de osteoporose e ficou no quadro de controle. Ela já fazia alimentação, suplementação com orientação do profissional. O ingrediente que somou realmente foi o exercício físico monitorado individualmente e controlado. Isso é importante dizer. Então, cisalhamento muscular, impacto. A hidroginástica é boa para quem tem osteoporose? Essa é uma pergunta que muitos me fazem. Depende. Tem que se avaliar caso a caso. Pode ser inicialmente, mas depois de um tempo ela tem que ir para o impacto, tem que ir numa ação da gravidade, tem que ir para o cisalhamento muscular. Deixa a parte nutricional para o Jesus falar um pouco mais sobre isso. Cálcio. Então, pessoal, Parte nutricional. a principal questão do cálcio é a questão mineral, porque o mineral ele compete entre si dentro do intestino, né? Então a gente já tem uma competição do mineral ali no nosso intestino. Se tivermos uma desbiose, vai ter um outro tipo de problema. E devido hoje em dia à nossa alimentação, principalmente a alimentação ocidentalizada, devido aos produtos industrializados alimentares, então nós estamos causando microlesões no nosso intestino, que são as famosas disbioses, né? Ou a impermeabilidade intestinal, como um todo. E também tem uma máxima, né? Que as pessoas acreditam que o leite é um excelente alimento de cálcio. Ele é rico em cálcio, confesso. Só que ele é péssimo na absorção, tá? E também ele é biodisponível, ele é muito bem biodisponível no nosso intestino. Outro problema do leite também, desmistificar um pouco ele, é esse problema da caseína, que é uma proteína do leite, e o nosso intestino ele não está programado para receber aquela quantidade. Vamos botar em nível de escala, ela é mais ou menos 40 vezes ao que vale ao leite materno, tá? Não é que o leite materno não tenha essa proteína da caseína, que é mais conhecido também chamado proteína case. Só que ela está em uma quantidade muito grande no leite da mãe, que é o leite que mais consumimos. E um alimento que hoje é bem conhecido de cálcio, né, seria a sardinha, tá? A sardinha é um alimento bem rico de cálcio e não é muito divulgado. Também verduras, legumes. Quando a gente parte para a suplementação de cálcio, a gente procura não suplementar o cálcio, tá? Porque você pode, na verdade, também causar placas ateroscleróticas. Por quê? Já muito bem divulgado, muito bem conhecido, que o cálcio ele é de 1 a 2% livre na nossa corrente sanguínea. Dependendo do tipo de alimentação, esse cálcio ele pode se tornar mais livre. E a nossa alimentação está pobre em ômega 3. Então a gente tem um processo chamado prostaglandina, que são microlesões que são causadas naturalmente nas nossas artérias, tá? Artérias? Nas artérias. E aí a gente tem um processo ali das linfócitos, neutrófilos, linfócitos, fazendo o processo de cicatrização. Então, se tiver muito cálcio, o cálcio livre está passando, ele gruda nessa parede esponjosa e acaba causando a famosa placa aterosclerótica, né? Então, a melhor forma de suplementar cálcio hoje teria que começar pela vitamina D. Verificar a vitamina D, porque ela é fundamental para a reposição. E junto com o K2, porque é muito comum as pessoas suplementarem cálcio, que é um erro. Eu tenho aqui uma filha de 83 anos,
e é mais conhecida como minha sogra. Ela tanto o Roberto quanto o Jorge sabem da história. Ela veio visitar um casal de amigos que tiveram filho, ela tinha 80 anos, caiu no portão da minha casa, quebrou o fêmur. E nunca mais ela foi embora. Né? Isso já tem mais de 3 anos. Né? Então, eu brinco que eu tenho uma filha de 83 anos. E um dos procedimentos que o ortopedista fez foi suplementar cálcio. Em nenhum momento a gente deu cálcio para ela. A gente suplementou a vitamina D3 dela. Logo após, quando ela retornou para casa, a gente verificou que a vitamina D dela estava muito baixa. Então, nós suplementamos a vitamina D e nessa suplementação, nessa reposição de vitamina D, junto também com o controle alimentacional, a gente conseguiu, né, fazer uma boa cicatrização na área do fêmur que foi operado. Então, ela se recuperou a lesão, né? Ela não completou toda a fisioterapia, os erros motivos dela, mas hoje ela não tem nenhum problema clínico em relação à cirurgia, né? E é um problema que, infelizmente, passa despercebido pelo brasileiro. A questão que é principal a vitamina D em questão do cálcio, né? Ainda mais para as mulheres quando chega na menopausa, que aumenta, como o Roberto sabe muito bem, de mulheres que já estão passando pela menopausa, né? Dessa questão do cálcio, né? Então, eu acho muito importante a questão da alimentação, vocês focarem em verduras e legumes, principalmente verduras, porque o verde, ele é um alimento rico em cálcio, mais biodisponível para o intestino, além de também ser rico em fibra e ajudar na proteção contra a disbiose, ou ajudar na recuperação em vários problemas, da síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e todas as outras mais doenças autoimunes, né, que a osteoporose hoje ela também é dita como uma doença autoimune, né? Então, ela é fundamental. E o segundo quesito seria a suplementação com a vitamina D3 com K2. E também, se for necessário, suplementação de cálcio, mas em casos mais extremos, né, que seria com controle clínico maior. Então, eu acho que exatamente o Jorge tem aí, que a gente indicou para ele, uma farmácia que tem um preço acessível, produto confiável, é vendido no Mercado Livre, entrega todo o Brasil, é um laboratório de São Paulo, farmacêutico é bem conhecido no meio, tá? Então, ó, você pode ver aí, o K2, ele tem que ser com MK7, que é como se fosse um transporte, é como se fosse um GPS para o cálcio. Entendeu? Que em muitos casos de osteoporose, o cálcio, o osso, ele está rico também em fósforo, né? Então, aí a gente pode entrar, se ele está rico em fósforo, a gente pode entrar na questão do magnésio. Porque a função do magnésio é exatamente retirar esse fósforo. Por quê? Ele vai fazendo micropolos no nosso cálcio. O que é um osso? O osso é a junção do colágeno calcificado, tá? Então, ele vai fazendo microlesões. Ao passar dos anos, eles vão sofrendo microlesões devido à nossa alimentação. Uma delas, tá, que é muito propagada, mas não existe tantos estudos científicos comprovando, mas tem grandes correlações, tá? Tudo indica, é o café. E a nossa alimentação é extremamente rica em café, né? Eu vi isso hoje. Eu, antes de conhecer isso, eu estudei muito café, né? Eu sou barista, então eu tive que mudar bastante o meu hábito quando eu adquiri essa informação. Não larguei o café, confesso que tomo uma xícara por dia, mas essa quantidade ela não vai agredir
tanto meu intestino, nem tanto meu cálcio, né? Meus ossos, né? Ô, primo, eu vi uma informação ontem, eu não sei, eu não procurei a fundo me informar se essa é totalmente correta. Mas eu vi também até que se você beber muito café, o café baixa as suas hemácias. Aí eu não tenho certeza disso. Pode ter para E alguns te, casos. e te inflama, baixa as suas hemácias e te inflama. A inflamação é verídica. Ela pode acontecer sim devido ao processo intestinal, porque na verdade a hemácia é uma proteína. Então ela pode atrapalhar o transporte do oxigênio pelo corpo. Então, aí... o oxigênio vai causar inflamação e vai aumentar o caso de uma disbiose, tá? Então, assim, quem toma muito café é fundamental ter na sua alimentação a cúrcuma, tá? Principalmente a cúrcuma longa, porque ela é mais rica em curcumina, que é o fator ativo da cúrcuma. Ou você suplementa o fitoterápico direto da curcumina, né, que é o fator ativo da cúrcuma, ou você suplementa de cúrcuma longa, para ajudar, ou a quercetina também, tá? Eu suplemento também, em muitos casos, com L-glutamina, para fazer a cicatrização intestinal. Só que a L-glutamina, ela se transforma também em poderoso açúcar. Então, ela pode se transformar em glutamato. Aí, tô com ela aí, ó. Tomei um tempo atrás, Beto lembra, você me indicou aí, lembra? Eu tava com um problema aí de infecção urinária de repetição, né? Que constando direto, aquele problema tipo uma prostatite, tipo um negócio assim, e era tipo que eu tava meio que inflamado, né? E se você pensar direitinho, tudo isso leva ao que o Beto estava falando aí, né? Que porque vai deteriorando todo o seu sistema aí, como tudo trabalha em conjunto, vamos dizer assim, mais cedo ou mais tarde, um desses sistemas vai parar de funcionar, né? A idade vai chegando, o osso vai desintegrando, vamos dizer assim, né? Vai dando aqueles furinhos por dentro, né? Vai desconstruindo, vai desintegrando, vai ficando fraco, cada vez mais poroso, e você já inflamado, o seu intestino já permeável, quer dizer, uma série de fatores que a idade avançando, o sedentarismo colaborando, quer dizer, a tendência é o quê? É a máquina parar de funcionar bem, né? E aí você entrou no ponto, Jorge, que eu até pedi pro Beto, puxando o Beto, o Roberto de novo, né? Filho de Beto por causa do carinho, né? Roberto, sobre a questão do corpo buscar a homeostase dentro do exercício físico para prevenção também. Né? Porque ele pode indicar alguns tipos de exercício também como uma sinalização. Eu entrando no tema exercício novamente, quando nós falamos sobre o exercício físico, muitas pessoas pensam no exercício físico como seu início, meio e fim, mas o contexto é muito mais abrangente. Irmão, e não te cortando, e pensa também só como estética. As pessoas não entendem que o exercício físico é como se fosse não é que é um remédio, é um protocolo para você não precisar de remédio, né? Exercício físico, né? A maioria das pessoas, quando a gente fala em exercício físico, as pessoas pensam logo em malhar, em academia, em ficar com um corpo bonito, mas o principal benefício do exercício físico é o que ele vai fazer dentro do corpo da pessoa. Do lado de fora, é só o resultado ali do que está acontecendo lá dentro. Quando ele é feito de maneira, igual meu irmão fala aí,
com prudência, com acompanhamento, respeitando cada um, igual eu mesmo. Às vezes eu falo pro meu irmão, passa alguma coisa aí pra mim. Ele fala, não, negativo. Primeiro você vai caminhar 30 minutos, pelo menos 3 vezes na semana. Depois eu passo alguma coisa pra você. Quer dizer, um caminhar ali que você tem que ir evoluindo e o seu corpo ali vai se adaptando àquela rotação que você está dando mais alta, né? Para o corpo funcionar bem, né? Vai lá, irmão, desculpa aí. Não, tudo bem. O que você falou está dentro do contexto. O que você falou está muito bem. Existe um apelo da mídia pela estética, não existe um apelo da mídia pela saúde. Não vou entrar no contexto farmacêutico das Big Pharmas aqui, mas existe um apelo muito grande da mídia somente pela estética a qualquer preço. Então, esse a qualquer preço leva pessoas, não leva, vou usar o termo até mais coerente, manipula pessoas a realmente terem algumas ações visando a estética que não tem um fundo verdadeiro de saúde. E saúde não é simplesmente ausência de doenças, ou você estar trabalhando, vivendo com sua esposa, marido, filhos, ou vice-versa. Saúde é um contexto maior do que isso. Saúde é você usar a sua máquina em um contexto, conforme o Jailson citou, mais pleno, de busca de homeostase, de busca de melhores resultados. Nós fazemos... Eu li num livro que eu estou lendo agora sobre dor, do professor doutor Abdallah Shor Jr., inclusive recomendo esse livro aos leitores que apreciam realmente toda a questão voltada para a condição de dor, exercício físico, atividade física, massagem, liberação miofascial, tudo isso separado, cada um no seu quadrado. Mas, voltando ao tema, quando pensamos em osteoporose, pensamos em osteopenia, que é a fase inicial, pensamos em saúde, num contexto mais global. Estamos falando aqui em português. Eu speak now in Portuguese, please, because I have the people the English now, but the language here is português. Sorry. Tem pessoas aqui, se começaram a seguir inglês aqui, já falei, porque para elas perceberem que é português. Não sei se elas têm tradutor, legenda, sei lá. Mas, voltando ao contexto mais global, pensando a condição de saúde, ela vem de dentro para fora para depois espelhar no fora que é apresentado. E quando nós pensamos na osteoporose, que é o nosso tema, o sedentarismo ele exerce um papel importantíssimo junto com a alimentação, que se alimentar não é se nutrir. Se vocês visitarem lá o TikTok do Jailson Geller, vocês vão ver a questão das verminoses, que podem estar sendo ladrões da sua alimentação. Você pensa que está se alimentando ou se suplementando, e você está tendo isso roubado de você. Então é interessante. É interessante dar só um adendo nesse contexto para vocês também apreciarem. Mas, voltando à osteoporose como ênfase, quem quiser fazer alguma pergunta a respeito podem fazer, que hoje é o Dia Nacional Tocando Brasil e Dia Mundial da Osteoporose. Há uma preocupação grande sobre isso. Então, você quando realiza o exercício físico, você tem a produção de paratormônio equilibrando com a calcitonina. Então, isso tem um papel importante na densidade mineral óssea, porque ele irá simplesmente, seu organismo, por mecanismo neurofisiológico, nós vivemos da base neural, todo comando ele é neural, para depois ser endócrino, para depois endócrino pegar toda a árvore hormonal, toda a árvore de enzimas, que vai gerar no trato sanguíneo. O trato sanguíneo que vai fazer de regulações. Regulações que eu digo vai ser o meio de transporte, a estrada que vai levar tudo. É o meio sanguíneo que vai levar tudo, através das células que vai entrando, depois de outras estruturas. Então, essa é a regulação do profito para hormônio. Para manter a densidade mineral óssea ideal, não entrando na questão de alimentação e suplementação, ela vai ser feita proporcionada
pelo exercício físico. Então, o exercício físico também exerce esse papel. Então, você está parado por quê? Então, eu falo com as pessoas. É recomendado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, Colégio Brasileiro de Exercício, Colégio Inglês, Colégio Canadá, todos do mundo. Realize caminhada 4 a 6 vezes na semana. Esse é o start. É de forma moderada, para você quebrar o sedentarismo. Depois tu entra num ciclo de exercício contra a resistência. Se vai ser corpo livre, se vai ser academia, se vai ser uma atividade de luta, isso não importa. Estou pensando no componente quebra o sedentarismo, mudança do viés cardiorrespiratório, mudança do viés hemodinâmico e toda uma regulação que virá depois, a posterior. Com certeza, junto a isso, você já pode ir mudando seus hábitos alimentares, já pode ter uma consulta com o Jair ou com outro profissional, para você fazer uma regulação daquilo que pode entrar somando na fórmula, buscando a homeostase. O principal, irmão, a gente entender isso aí, que a pessoa também tem que colaborar, né? Não é só, não é mágica, né? Porque eu me alimento melhor dos tempos para cá. Ainda, eu tô no patamar, assim, correto? Eu sei que não. Hoje mesmo eu vou comer pizza. Né, Jailson? Você viu? Mas falando. Mas eu me controlo. Como um pedaço. Como 2. Evito beber muito açúcar. Evito beber Coca-Cola. Se eu beber 2, bebo um copo. Quer dizer, tentando se policiar. Só tá faltando agora começar mesmo a fazer algum exercício físico mais. Até falei com o Márcio aqui. Começar, porque a gente sabe que a idade vai chegando, a gente vai sentindo o peso, a gente vai, ficamos aí com essa virose, a gente vai sentindo que o corpo não responde como respondia 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás o corpo respondia de maneira diferente, o corpo batia de frente com as viroses, com o negócio. Nós tivemos esse problema aí, não vou falar aqui, não precisa falar o que foi o problema, mas todo mundo sabe do problema que nós tivemos mundial, que afetou tanto a parte psicológica como a parte fisiológica, correto? E debilitou a imunidade das pessoas, né? Nós tivemos contato com uma proteína aí, não vou falar o nome da proteína, vocês pesquisem. A proteína, ela teve contato com o nosso corpo de 2 maneiras, ou através da contaminação pelo vírus, ou através de, né? Aí, como eu vou dizer, através aí das picadinhas aí, e isso deixou ainda o nosso corpo mais suscetível, igual meu primo falou aí, permeabilidade intestinal, igual meu irmão tá falando aí, que, né, isso tudo leva para um ponto em comum: baixa na qualidade de vida. Baixa na qualidade de vida. Pessoa mais doente, a pessoa com vários tipos de problema, até psicológico, não é só físico, porque tá tudo interligado aí, não adianta, porque a pessoa começa a ficar doente, começa a ficar para baixo, tem esses problemas aí da osteoporose, que a pessoa pode vir a fraturar um fêmur e a pessoa vai ficar mais ainda caída, porque vai ficar acamada. Então, nós assim, eu sou leigo no assunto, mas eu entendo que antes de 2019, a nossa vida era uma coisa. De 2019 para cá, com tudo que começou ali, um marco ali de coisas acontecer, que está diretamente ligado à nossa saúde, de como a gente vai fazer para viver melhor de 2019 para cá. Porque se a gente não se policiar, não vamos ter qualidade de vida nenhuma. Quando o cara chegar a 60 anos, o cara não aguenta nem sair na rua. Igual hoje mesmo eu peguei um senhor de 89 anos. Olhei para ele e nem acreditei. Me deu a identidade, né, para me conferir, nem acreditei, 90 anos. Deve tu dar uns 60 anos pro coroa. Será que hoje
com o tipo de vida que nós estamos vivendo, o estilo de vida que nós estamos vivendo, o tipo de alimentação que nós estamos consumindo, a quantidade de remédio, de medicamento, vou dizer assim, que nós estamos tomando, né? Que tudo é remédio, né? Quem conhece não precisa falar quem é que fala isso. Tudo é remédio, tudo é remédio. Quem conhece sabe, né? Então, como que a gente não vai nem chegar lá se continuar desse jeito? Eu quero chegar a 60, 70 andando, pegando ônibus. Olha lá. Jorge, a gente pode pegar o seu caso clínico, que foi. Quantos remédios você tomou, quantos antibióticos você tomou e não apresentava resultado? Ali também a gente tem que pegar a questão da albumina, né? A albumina no sangue, se ela está favorável para o transporte até do medicamento. Muitas pessoas não sabem, mas a albumina ela é a principal responsável pelo transporte do fármaco dentro do intestino, tanto do intestino quanto os minerais. E essa é uma outra função, tá? Ela, além de carregar o ferro, o cálcio, o magnésio, a albumina, ela transporta para o fígado o mineral. Ela faz esse deslocamento, intestino e fígado. Então, também, se a sua albumina estiver baixa, o teu transporte está baixo. Entendeu? Isso também é bom salientar, tá? Que no teu caso clínico, ela já estava um pouco, chegando ali bem baixo. Então, a farmacodinâmica e a farmacocinética não vai funcionar muito bem. A farmacodinâmica é o que você se espera e a farmacocinética é o resultado que acontece. Mas você entrou no ponto até em questões de biofísica, né? Que a biofísica ela explica muito bem isso, que uma doença ela pode causar uma questão de elétron, um íon, cátion, tá? Você aumentar a quantidade desse processo de radicais livres, causar processo de estresse oxidativo. Não é o caso do tema aqui, né? Que o tema é a da osteoporose. Mas ela é uma questão que mais à frente a gente pode ver outras lives para falar sobre essa questão que também é muito importante. Ela é muito importante. E ela está extremamente ligada ao processo psicológico, está extremamente ligada à questão do cálcio, está ligada à questão da osteoporose, está ligada ao processo de vitamina B12, está ligada ao processo de iodo, está ligada ao processo magnésio. Então, essa busca da homeostase, como o Beto falou, que o corpo busca, e o corpo busca também o menor esforço, tá? Para buscar essa... Então, ele às vezes faz sacrifício. Ele faz sacrifício, como o Beto muito bem salienta nos seus vídeos, ele deixa de fazer condições clínicas. Então, essa condição clínica que está mostrando é um sinal, é a falta do esforço que o corpo está fazendo, ele está demonstrando para você. Ele está dando uma sinalização, como muito bem o Beto coloca em seus vídeos, né? Ele salienta bem isso, porque o exercício físico, ele começa na parte neural. Essa questão aí que Beto tem trago aí pra gente, muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com esse termo, é bem interessante, né? Porque você é aquilo que você, já começa por aí, que você pensa sobre você, né? Então a sua mente tem que estar alinhada com aquilo que você está fazendo, aquilo vai funcionar melhor, né? Com certeza, né? O corpo, ele é na parte neural. Pode continuar. Quando você entra na parte neural em si, no cerne da questão, aprofundando a questão, mas não aprofundando tanto, eu falo com as pessoas, explico muito isso, que vocês devem também ter visto essa condição. Quando eu era moleque, nós víamos, raro, mas víamos, pessoas que estavam com distúrbios neurais presas em camisa de força. É mesmo. Aí eu me perguntava, eu via aquela pessoa presa em camisa de força,
eu olhava para a composição corporal dela, eu olhava no corpo dela, eu via que ela era extremamente magra, e a visão de magreza me dava uma igualdade de fraqueza. Então eu via aquela pessoa com um componente muscular débil, mas ela tendo impulsos de força, tendo uma força absurda, que 3, 4 pessoas tinham dificuldade de segurar ela naquele momento e tinham que amarrar uma camisa de força nela. Eu olhava aquilo quando era moleque, eu ficava me perguntando como aquela pessoa não está sendo segurada por um só ou por dois, que eu não vejo ela mais forte que os outros, não Da consigo onde ver vem essa aquela força força? nela. Da onde vem aquela força? Da onde vem aquela força? Da onde vem aquele componente para ela ficar forte daquele jeito? Depois de anos e anos e anos, né, a resposta chegou. Como que a resposta chegou? A resposta chegou em momentos não muito distantes do que eu vivo agora. Porque quando você abre a sua mente para você perceber que você não sabe as coisas, você se permite novos aprendizados. Então, cada vez que você tem noção da sua ignorância, como fala bem menos Jailson, o mapa da ignorância, você amplia ele e você abre a porta para ter novos conhecimentos. Então, quando eu estava na Itália, eu trabalhei muito com impulso neural vindo de uma corrente elétrica externa. E eu vi que a pessoa produzia um estímulo interno muito grande a partir do momento que recebia uma excitação externa fazendo a contração muscular. Aí eu aprofundei mais a partir desse momento, 2019, não tem muito tempo, olha aí, 2019, eu comecei a aprofundar mais o estímulo neural, como é que eu poderia comandar isso de fato, porque é um comando que parte para os músculos que são com contração muscular voluntária, e para muitos que não sabem, nós temos 2 tipos de contração muscular, a voluntária e a involuntária. Então, abro inclusive um adendo, um parêntese para dizer que muitos órgãos possuem contração muscular. Vocês pensam que contração muscular é o que vocês veem nesse músculo esquelético criado, inclusive é o coração, mas não. O intestino ele tem músculo liso dentro dele, que faz contração, e muitos outros órgãos, quase todos, têm músculo de contração involuntária, mas a involuntária é influenciada pela voluntária. E se eu for sedentário, você vai ter menos contração também nos músculos lisos. Mas voltando ao impulso neural, correlacionando com a osteoporose, que é o nosso tema, que inclusive está aberto para quem quiser fazer questões a respeito de osteoporose. Então, aquele gerador de força em si, eu falei, está vindo um gerador de força da onde que não está vindo do músculo? Que é que todos nós temos o hábito de pensar que o músculo é o gerador de força. Mas não. O gerador de força é, primeiramente, o estímulo neural. Com certeza terá o componente da alimentação ou da suplementação e um pouco da massa muscular. Mas até você, com uma menor quantidade realmente de tecido muscular, se você tiver um estímulo neural bem capacitado, você irá conseguir produzir grande força pelo estímulo neural. Pensem que não, mas o cérebro ele responde a comandos para a contração muscular do músculo estriado esquelético. Ponto. Se eu pensar, indo no exemplo clássico, se eu pensar que eu estou com uma carga aqui nessa mão, eu pensar que estou com uma carga, simplesmente eu posso contrair meu braquioradial, braquial, os meus músculos de braço, e dizer ao cérebro que existe uma resistência aqui, e eu estou fazendo uma força enorme sobre essa resistência. Ele não enxerga, ele está respondendo ao meu comando, estou fazendo uma força absurda aqui. Podem ver a contração como ela está, a força absurda, entrei com bíceps, isso é um estímulo neural. Então, nós podemos treinar isso, isso é treinável. Então, é o estímulo neural precedente, uma técnica que eu criei, o termo em inglês, Precedent Neurostimulation, mas estímulo neural precedente, até que eu criei,
O Jailson já faz isso no jiu-jitsu, faixa preta do jiu-jitsu aí, mais de uma década. Então já faz isso no jiu-jitsu, trocamos muito papo sobre isso. E eu ensino pessoas a fazerem isso. Vocês podem fazer isso também em outros exercícios. Conscientizar o seu corpo. Então, o estímulo neural, a vida tem um precedente neural, todo exercício de atividade física é neuroendócrina, fisiológica, funcional. Ponto. É assim que funciona. Então, quando você faz esse estímulo, você pode fazer um cisalhamento muscular mais deficiente, depois, simplesmente através da calcitonina para hormônio, você enviar aquele cálcio que há disponibilidade, ok? Vamos pensar na disponibilidade, está no sangue circulando, na massa muscular, para a parte óssea, para fazer uma renovação óssea. Fazendo essa renovação óssea, no caso for osteoporose, você vai estar num tratamento de suplementação, com certeza, vai estar na alimentação regulada, somou o exercício ali, ele entrou com um papel fundamental para agregar valores de você vir para a osteoporose com controle. Se está na osteopenia, de repente sair da osteopenia e você não ter uma fratura que pode ser agravada pela queda e também pode te levar à morte, dependendo da fratura que for. Então, o exercício neural, esses dias, voltando à pergunta número 1 que o meu irmão fez, quando devemos nos preocupar e quando inicia essa perda de densidade mineral óssea? Foi a pergunta número 1 que ele fez. Então, estava nesse dia um grupo muito específico que eu faço parte, falando sobre experiências motoras na primeira infância. Então, essas experiências motoras na primeira infância também têm um papel importante na densidade mineral óssea quando está sendo estruturada. Então, fica o recado aos pais para permitirem seus filhos terem uma vivência motora diversificada maior, serem colocados desafios de vivência motora com a estimulação ideal, cada um dentro da sua condição, mas tirar os filhos da bolha, porque isso pode dar uma condição mineral óssea melhor na primeira infância, que vai ser carreada para a adolescência e para a idade de maturação óssea, que é a idade quando os ossos já estão totalmente estruturados. Estruturou, começou a perder ou busca-se homeostase. Isso é importante, aí eu citou muito bem, e entra toda uma base que temos que estudar mais, verificar mais, buscar fundamentação, assim como a parte nutricional e a parte de suplementação, sempre que for verificado e necessário. Porque é critério nosso, como área da saúde, assim como da minha parte, como da parte do Jailson, uma análise clínica inicial para você saber com o que você está tratando. Toda casa que vai ser levantada no terreno, se verifica o terreno antes. Então, tem pessoas que querem fazer as coisas aleatoriamente. A tendência disso dar errado é muito grande. Então, atenção a isso. O exercício, sim, irmão. O exercício, a base dele, é a base do exercício, a base da vida, ela é neural. É isso aí. Ele tocou num assunto bem interessante, né? Da questão do terreno, fazendo uma interseção aqui, que também podemos chamar de analogia. Eu não falei, mas eu também estou me especializando em filosofia clínica, então a gente chama, quando as pessoas fazem ligações, a gente chama de interseção ou matematização. Pegando a analogia da casa, né, do terreno, uma boa casa, um prédio seguro, uma casa segura, ela começa pela fundação. É isso aí. Então você tem um terreno, a gente pode chamar de terreno biológico, mas você também tem a estrutura da casa que você está formando, né? Os alicerces. E como bem salientou o Roberto, ela começa na infância, né? E vocês dois participam desse processo, no acompanhamento da minha filha. Eu tenho uma filha também de 3 anos, né? Eu falei da minha filha de 83, mas tem uma de 3. E ela tem bastante, uma preocupação nossa foi sempre
preocupação motora. Então, ela tem, aparentemente, clínica, que a gente consegue ver, uma boa desenvoltura motora. Então, a gente dentro de casa dá muita liberdade, com precaução, mas dá muita liberdade para ela não abusar. Para ela não abusar, por exemplo, é subir em cima da estante, né? De escalar a estante, que se deixar, ela escala a estante. Mas ela tem um bom... Isso está sendo construído ao longo aí da sua historicidade, né? A partir ali da infância, né? E ela tomando coragem, aí as pessoas falam até ela vai em brinquedo grande, né? Fala assim, ela tem coragem. Ela não tem aquele medo, porque ela procura, desde pequena está procurando ela dominar o seu próprio corpo, né? Conseguir essa capacidade de dominar o seu próprio corpo. Jorge, voltando ao caso de seus filhos, meus sobrinhos, né? Eles são bem estruturados a nível muscular ósseo, com certeza. O Juninho teve a fratura, mas recuperou bem. Recuperou bem. A vivência motora deles, a vivência motora nossa enquanto infância, foi bem diferenciada. Foram proporcionar... Estava pensando nisso, quando o Jair estava falando aí, você. Nós, por incrível que pareça, até nisso, a chegada da tecnologia, a nova, né, a mudança de vida, de hábito, né, até das crianças, né, foi, vou dizer, de certa maneira prejudicado, porque quando nós éramos crianças, a brincadeira era tudo brincadeira que estimulava, né, o corpo, né, estimulava a circulação, era pique, era pular corda, era jogar uma bola, era jogar um vôlei, era né, corrida, era vários tipos de brincadeira que ajudava, né, era de maneira ali, como se diz assim, às vezes sem orientação, que antigamente nem tinha quase negócio de professor de educação física nos colégios, né? Hoje tem, né? Ainda tem alguma atividade, alguns colégios ainda tem alguma atividadezinha, mas a gente vê que a maioria das atividades também é jogar bola, né? Não tem algo assim mais direcionado, né? Então essa mudança, tu vê que as crianças hoje é o quê? É só celular, quer dizer... O estímulo e o estímulo físico sendo prejudicado, né? Existe também uma das causas da osteoporose, que é sinalizada pela Organização Internacional de Osteoporose, também pela Organização Nacional de Osteoporose, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é o uso excessivo de medicamentos. Esse uso excessivo de medicamentos, ele é uma preocupação e ele pode causar uma desmineralização óssea precoce. Assim como, que é muito bem citado, falando no português direto para todo mundo também, o uso de alimentos que passam por conservantes, enlatados, essas coisas. Então, todos esses conservantes utilizados como medicamentos, eles prejudicam, com certeza, a absorção e a fixação do cálcio nos ossos. Isso, somando a alimentação, somando o sedentarismo, vai criando uma condição de fragilidade óssea, como foi citado muito bem pelo meu filho Jair, citado pelo irmão Jorge, uma desmineralização, o osso fica mais poroso, de fato, e essa porosidade vai levar você a ter uma fratura seguida de queda, que poderá te levar, dependendo da idade, a uma condição de você ficar no leito e você vir a óbito, ou você gerar uma condição de ineficiência que vai levar você para uma vida com maior dependência dos outros. Assim como pode acontecer dessa sua queda, já você bater a cabeça e você ir a óbito diretamente. Então, atenção às pessoas, primeira atitude, alimentação mais natural, segunda atitude, prática
dou uma caminhada moderada. Ah, nunca caminho. Vai para grama ou vai para terra, que são os terrenos com menor retorno de impacto articular. Terceiro terreno, asfalto. Porque o asfalto tem uma capacidade maior de absorção do que a calçada. Vocês pensam que o carro em si, ele pode andar na superfície também super dura? Não, o asfalto tem amortecimento também para o carro. Então, o asfalto é feito de borracha. Ele não é feito somente de concreto, não. Tem borracha e outros componentes para gerar amortecimento para o carro. Esse amortecimento também reflete para quem caminha no asfalto. Então, entre asfalto e calçada, eu prefiro asfalto, como seguro, ok? Mas grama, terra, asfalto e calçada. Vamos se mover mais, vamos depender menos de medicação, vamos se alimentar melhor, vamos prevenir a osteopenia e a osteoporose. Irmão, esse enfraquecimento, essa perda de porosidade, essa perda de massa óssea, né? Que a gente fala que é essa porosidade que dá. É isso que dificulta o osso colar, além dele quebrar, ele ficar mais frágil e quebrar. É isso também que dificulta ele ter a liga de colar de novo ali na fratura? Não, irmão, isso não. Isso eu não vi nenhuma pesquisa que sinalizasse isso, porque você está até uma experiência própria. Eu tive a fratura. Podem ver aqui, né? Tem uma placa aqui, você traz com uma experiência própria. A única fratura que eu tenho é essa aqui. Espero ter só essa, realmente, uma queda de moto. Quando eu caí, eu me levantei na sequência para sair do asfalto, porque eu corri o risco de ser atropelado. E depois a moto, como não ficou em condições precárias, e eu estava com a roupa de proteção, então não ralei nenhuma parte do meu corpo, eu peguei... Mandei a mensagem para o paciente que eu ia atender a nível residencial, dizendo que eu não iria, que aconteceu na queda de moto, mas eu estava bem, mas eu ia em casa e depois ia prosseguir minha jornada. Ao chegar em casa, aquela carga de adrenalina no corpo todo está doendo, passou, eu percebi que a dor no braço não passou. Aí eu fui olhar, tinha um caroço no braço, realmente uma bola aqui no braço. Aí eu pensei, isso não é normal. Fraturei. Fraturei e o corpo já montou um arcabouço de proteção para que eu não faça uma grande mobilidade, senão essa fratura pode se tornar até maior exposta. Nessa me movi para a emergência do hospital com o carro, graças a Deus o carro era automático, então a mão da marcha não precisava usar, que era a mão direita, só a direção. Cheguei lá, entrei para a emergência, quando entrei para a emergência, me viram sair do carro andando, aí logo... O enfermeiro falou, senhor, aqui é a entrada de emergência. Eu falei, não, mas é emergência mesmo, eu caí de moto. Quando eu falei eu caí de moto, vieram com a maca, me deitaram, prenderam minha cabeça cervical, prenderam tudo. Quanto tempo? Eu falei assim, no máximo meia hora. Vamos examinar tudo, cabeça, cervical, tal, não sei o que. Eu falei, por favor, meu braço está doendo de forma insuportável, me aplica uma intravenosa e vamos verificar tudo, mas tá insuportável minha dor no braço. Aí aplicaram a intravenosa, aí fui lá passar de raio-x, primeiro fizeram aqueles testes da visão, tal, não sei o que, se eu respondia, tal, caramba, olharam meus olhos, ok, nenhum traumatismo a princípio agudo apresentado, então fui lá, aí cabeça ok, cervical ok, aí fomos lá pro braço, aí nessa quando finalizou, perguntei, cabeça ok, cervical ok, e o braço, aí ele falou assim, o responsável pela radiografia. Não, o braço tem uma fratura. Eu falei, posso ver, por favor, a radiografia antes para o médico? Ele falou o quê? Que não, saúde também. Não tinha fratura? Também, eu consigo interpretar. Aí quando eu vi, o osso realmente estava com afastamento. Esse afastamento não permitia uma ligação direta para fazer uma calcificação, que foi sua pergunta, irmão. Ah, entendi. Então, dependendo do afastamento que seja, por maior que sejam os níveis, isso levando em consideração uma pessoa numa idade normal, vamos dizer assim, madura, ainda não passou dos 40, 45, 50. Aí tem outras avaliações. Para a fratura, para a calcificação, porque aí o cálcio vai estar baixo, realmente vai ter menos mineralização. Então tem duas respostas para você.
dependendo da idade, se for uma pessoa que está, a princípio, saudável, é simplesmente o afastamento que vai dificultar, vai ter que fazer a cirurgia. E eu olhei aquilo ali e falei com ele, hoje eu não escapo da cirurgia, pelo afastamento que eu estou vendo, eu escapo da cirurgia. Ele falou assim, o senhor tem razão. Eu falei, então, quando eu fui para o médico, ele já falou, qual é a opção, vamos ter que fazer a cirurgia. Eu falei, qual a opção? Aí ele falou assim, placa ou fio? Aí eu falei assim, como será a recuperação dos dois? Ele falou assim, todos os dois terão muitas sessões de fisioterapia, só que o fio terá maior, você não terá nenhum elemento para te acompanhar durante sua vida. Eu falei, mas a placa, ela vai sinalizar algum problema no aeroporto, alguma coisa? Eu falei, não, então titânio, supermoderno, não vai indicar nada. E a recuperação vai ser muito mais rápida. Menos sessão de fisioterapia. Aí eu falei, então, vamos para a placa. Vamos para a placa. Quando? Eu falei, agora? Faz o exame logo, me apaga. Quer assistir? Você agora não acompanha essas coisas? Eu falei assim, não, não quero assistir. Você colocando a placa no meu braço. Não quero não. Me apaga, quero acordar depois. Então, irmão, essa sua pergunta tem duas respostas. A sua pergunta foi se há dificuldade na calcificação da fratura devido à falta de cálcio, à porosidade óssea, que é o fator falta de cálcio. Dependendo da idade, sim, poderá ter. As pessoas que têm idade mais avançada, com certeza demora mais um tempo para elas realmente terem aquela calcificação, e muitas não têm a calcificação total que teriam naquela região mais, que é a região mais frágil. Porque o osso ele tem duas partes, irmão. Vamos pensar aqui no rádio, que aqui é a antena do rádio. Vamos pensar no rádio. Essa aqui é diáfise, que é a parte maior dele, e essa é a que são as duas extremidades. Nas duas extremidades, a densidade mineral óssea é maior. Ué, nas pontas são a densidade mineral óssea maior. Por causa da ligação da junta? Para fazer o encaixe, ela é maior, a densidade mineral óssea. E aqui ela é menor, por isso que você quebra mais aqui. Entendi. Já é também uma questão, até uma inteligência, né, da nossa máquina, né, que tiver que quebrar, vai quebrar na parte que vai ter menor dano, né? Porque se quebrar na junta... A junção aqui tem que ter maior massa óssea realmente, para você ter menor dano que a junção articular. A junção articular pegou outras estruturas. Mas o afastamento é um fator de cirurgia e a idade é um fator de calcificação importante. E acho que essa foi a sua pergunta, né? Show de bola, show de bola. Acho que Jailson pode responder também sobre isso na questão da base nutricional para as pessoas mais novas e mais velhas, dando suporte nessa questão da calcificação, né? Como é que é uma análise para os mais novos e mais velhos, Jailson? Por os mais velhos, aí teríamos que voltar naquela questão que eu falei da vitamina D, né? O magnésio, saber como é que está o magnésio, vitamina D no corpo. Para os mais novos, eles vão ter como ter um metabolismo mais acelerado, né? Então a calcificação, ela ali vai ser mais rápida, dependente de algum fator clínico mais grave. Claro, se tiver um fator clínico mais grave, que a pessoa já apresenta um quadro de problema de calcificação, como quadros de autismo, tá? O autismo tem casos clínicos, principalmente quem tem nível de suporte, nível 3, tem a questão do cálcio, tá? Eles têm mais problema de cálcio. É mesmo, primo? Eu não sabia dessa, Pessoa de autismo de suporte nível 3, por causa da questão de algumas outras vitaminas, tá? E ele não sintetiza bem a proteína. Então, dependendo da idade, isso daí já vai estar com problema, entendeu? Porque você tem a questão muito comum da vitamina B12 no autismo. Fala, Jennifer. Rápido, pode ir. Então, ela tá envolvida também nesse processo.
Então, para quem tem mais idade, entrou ali na casa dos 80, é primordial, fator clínico, ver a questão da vitamina D para nível de cálcio. Entendeu? Queria só dar as boas-vindas à minha querida sobrinha Jennifer Geller, que eu mandei o convite. Seja bem-vinda, minha sobrinha. Estamos falando sobre osteoporose. É isso aí. A Jennifer também pode no futuro entrar também. Olha, não é, pô, a área dela. A área dela, ela podia. É, nutricionismo. Chama ela aí, Jorge, se ela quer entrar. Eu não sei se ela. Eu acho que ela só passou, cara. Acho que ela. Deixa eu ver. Acho que ela não tá mais aí, não. Só se tá no seu. No meu, ela não tá mais, não. Sei que chegou. Ela passou aqui. Não sei se ela ficou. Ela passou aqui também, ela. Ela aí. Botou o coraçãozinho aí, ó. Deu? Jeninha, beijo, minha amada sobrinha. Vou chamar ela. Se ela quiser entrar aí. Não, Entra, Jenny. Entra, vou fazer a pergunta para você. Não, mas ela não tá. Eu acho que ela não está online, né? Não está online? Tá É, não dá pra Outro momento eu vou fazer outra live com você. Outro momento faço outra live com você. Vamos ver aqui. Dá para partilhar, mas não dá para chamar, não. As perguntas sobre osteoporose, elas estão abertas, tanto a parte de exercício físico como parte nutricional, curiosidades, quem tiver interesse. Hoje é o Dia Nacional e Mundial da Osteoporose. Osteoporose. Desculpe se eu falei outro termo, mas eu acho que eu falei osteoporose. Da osteoporose, ok? Então, a importância de termos alinhado essa busca da homeostase. Aí, é importante nós buscarmos o exercício físico. Meu irmão é mais uma das pessoas que eu tento mudar a mentalidade para se inserir de fato no programa de exercício, porque a perda da densidade mineral óssea dele está acontecendo. Ele não está percebendo, ela é silenciosa. Ele está buscando vias nutricionais para isso, mas é um tripé. O que é o tripé? Exercício físico, base psicológica e base nutricional. Se você não tiver o tripé, você está capenga. Então, a parte psicológica tem um peso enorme, entra a parte fisiológica junto, entra a parte, com certeza, que já ser estudado junto, da filosofia, que a parte psicológica envolve tudo isso. A base nutricional, ela vai estar, com certeza, linkada ao exercício. Não tem como. Essas três funções, ela abre um tripé e aqui em cima do tripé está você. Você não tiver a homeostase entre as três, você simplesmente vai estar com esse tripé manco. Um tripé manco, e em algum momento ele pode te levar a uma queda. E eu não sei como será a sua queda. Uma tecla, Beto, que o cálcio está envolvido no processo neural, né, na transmissão de elétrons. Sim. Então, por isso que o cálcio está livre ali, como uma reserva para o corpo ele pegar aquele cálcio num determinado momento, utilizar por uma função e, se for necessário, ele solta ou ele retém. E o corpo vai soltar mais o cálcio para criar um equilíbrio. E muitas vezes a falta do corpo, ele está com a quantidade de cálcio correta. Só que ele não tem os para fazer todo o processo. É isso aí, de repente você tem um nutriente, mas ele não consegue ser capturado pelo organismo, né? Você me explicou isso. Exatamente. Passe e vai embora. Passe e vai embora. Para dentro, na sua alimentação, aquilo que vai combater. Exemplo, o fósforo e o cálcio competem na mesma função. O corpo, se você usar o fósforo, em vez do cálcio, para fazer uma determinada função, ele pode iniciar um processo de depressão. Por causa que ele não está completando o seu ciclo correto. Ele não está usando, de repente, para fazer aquela função neural, ele usou fósforo, porque o corpo ele cria o equilíbrio. Você citou muito bem essa questão do equilíbrio homeostase. Eu lembrei aqui de 2 casos que eu atendi, experiência própria de vivência, que
O exercício físico ele tem um papel importante na homeostase quando você está com cálcio circulante para ele pegar esse cálcio e empregar no momento ósseo e empregar no momento muscular. Que uma das causas da fadiga muscular levando à câimbra é a carência do cálcio. Uma das falhas que acontece, muitas pessoas não percebem. Mas eu vou citar os 2 casos que eu atendi, 2 casos clínicos. As pessoas vieram para mim para fazer a parte de fortalecimento muscular e elas não estavam conseguindo alcançar o ápice que queriam na corrida. Mas, pela minha vivência já de análise clínico, eu captei os exames dessas pessoas para fazer uma análise e percebi que o nível de cálcio estava ideal para cima, tudo estava ideal. Eu falei, opa, tem alguma coisa na transição, como o Jailson falou muito bem, que não está conseguindo a homeostase. Porque essa pessoa, pelo nível que ela estava, ela tinha que estar alcançando. Eu fiz os testes, o componente cardiorrespiratório e cardiovascular não era um problema também. Então, continuei a minha investigação enquanto atendia a pessoa. O que acontecia? Ela estava entrando no overreach. Overreach é o que precede o overtraining, assim como a osteopenia é o que precede a osteoporose. Quando você está no overreach, você está treinando em excesso, você está, para fazer a contração muscular, removendo muito cálcio dos ossos, de uma parte específica que você utiliza muito, e levando para o sangue para você não entrar em fadiga. E você acaba não entrando em fadiga tão acentuada, só que não alcança os índices. E você sim ficar treinando, e você está aumentando a porosidade óssea. O que pode acontecer? Fratura por estresse. Esse termo, ele é falado, pouco falado, já falado. Então, o que estava acontecendo? A pessoa estava viciada em treinava em excesso para alcançar os índices e estava desregulando a máquina de uma forma que o corpo, ele atende a sinais. O corpo não é inteligente no nível de falar, não vou mais tirar cálcio, não vou tirar mais dos ossos. Não, você está pedindo, ele vai te dando. E você faz o exame sanguíneo, está ideal. Você faz o exame da densitometria óssea, que pega mais cola do fêmur e a parte das vértebras lombares está ideal, mas a pessoa, todas as duas, estava no osso da tíbia. A densidade mineral estava baixa. Eu peguei porque, num dado momento, junto ao ortopedista, ele falou, alguma coisa não está certa. Ela falou, o ortopedista com dor na canela. Aí eu fui lá no osso da canela, você tem ideia como é que foi o osso da canela, quando ela estava treinando, ela distraída, peguei meus 2 dedos, assim, que fala que meus 2 dedos tem vez que são igual a um de madeira, fui ali no meio da tíbia ali, que é a parte mais frágil, peguei e fiz assim, tuc, 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 tuc. Gritou na hora. E se você fizer assim no osso da tíbia, você não vai gritar normal. Não vai, porque, querendo ou não, as terminações nervosas ali, quando mais fragilizadas, pela perda de densidade mineral óssea, vai te dar maior sensibilidade. Gritou na hora. Eu falei, ó, pode fazer a radiografia aí. Faz a radiografia para verificar como tá. E na radiografia dá para ver a densidade mineral óssea daquela região. Ó, vamos olhar a porosidade aí. Tá, vamos com porosidade. Poderia fraturar a tíbia, tanto o homem quanto a mulher, os dois, porque estava treinando em excesso corrida. Olha só. Corrida faz bem, olha só o volume do negócio, olha só como é importante você, independente de ter acompanhamento ou não, você tem orientação para você não fazer M, olha só como é o negócio. E pelas pessoas estarem viciadas já na prática, foi difícil frear, porque a pessoa estava correndo escondida de mim, só que eu morava na Barra da Tijuca há muito tempo, eu já conhecia todos os locais de corrida e as pessoas, né?
Viu fulano aí? Vi, passou correndo aí ontem. Passava e viu fulano aí, falei, ih, passou correndo aí hoje. Tá correndo? Tá suspenso de correr. Tá correndo? Não, não tô não. Tá, mentirosa. Viu, cara? Mentiroso. Tá correndo. Tu acha que eu não conheço ninguém? Tá correndo ainda por aí. Eu sei que tá correndo. Duas opções. Primeira opção, para de correr. Não tá conseguindo parar de correr? Corre dentro da piscina. Pressão hidrostática, vai lá. Corre dentro da piscina ou vai nadar. Porque correr tá suspenso. Essa é a primeira opção. Segunda opção, continua correndo, eu encerro agora minha prestação de serviço, minha assistência clínica. É isso aí. Qual a sua opção? Então a pessoa fez a opção não encerrar a assistência. Por quê? O que acontece? A homeostase, que o Jair falou muito bem, o Jorge falou muito bem, a questão da porosidade, ela vai pelo equilíbrio, calcitorina, parotormônio, sangue e osso. Sangue e osso, tem que estar no equilíbrio. Tudo que desequilibrar pode gerar calcificação nas artérias. Se você tiver muito cálcio circulante nas artérias, gera calcificação. E pode gerar também a osteopenia, a porosidade. E a osteopenia nós classificamos mais como o colo do fêmur e nas vértebras. A maior porosidade mesmo e levar à fratura. E isso é um grande problema, né, irmão? Porque pode mascarar o... Vou abrir para o Jailson. Mascarar o... Como que eu vou te fazer? O quadro clínico e não ser detectável o que está causando isso. E a pessoa vai ficar recebendo mais cálcio e vai trazer mais problema, né? Com certeza. O quadro clínico que o Beto trouxe é bem interessante porque a pessoa ela iniciou o processo ali de estresse oxidativo que gerou o processo de estresse, né, da quase futura lesão, porque começou no processo biológico, né, começou na verdade o processo psicológico, que foi um processo biológico, né, e estava se tornando um processo físico, né, físico da questão matéria. E é muito comum, e as pessoas não sabem, essa informação não é muito divulgada, mas a nível de atleta, os maratonistas são os atletas com mais nível de câncer, né, do mundo, porque desequilíbrio. Desequilíbrio, exatamente. Quando você fez assim, eu pensei que era eu não sabia disso. É porque é difícil conversar com eles. Exatamente. Eles oxidam mais o corpo. Então, essa oxidação do corpo vai causando, inicia o processo que o Roberto falou, né? E a pessoa pensa, foi divulgado pela mídia que Cooper, né, também é saudável. Ela é, desde que seja feito da forma correta, né? Como orienta o Roberto em seus vídeos. Que tudo em exagero pode causar problema. E a gente vê muito isso no meio que eu vi, da arte marcial, né? A gente tem o atleta, ele treina praticamente todos os dias, mas ele tem uma vida útil de atleta até os 30 anos. Né? É como um motor de Fórmula 1, né, primo? Acaba junto com a corrida. Exatamente. Então, quando eles geralmente estão chegando próximo aos 30 anos, eles vão diminuindo o nível de treinamento, né? E vão diminuindo também o nível de nutrição. E ali ele está mais... Começa, se ele for um grande atleta, ele já vai também estar fazendo mais focado em seminário e dar aula. Então, ele está montando muitas vezes a equipe dele, está montando o espaço dele, né? Então, está dando seminário. E ele fica mais focado no estudo e começa a preparar outros atletas para substituí-lo. Entendeu? É muito importante isso aí que, pô, a gente não... A gente, igual esses dias eu tava falando com um colega, né? A gente não se dá conta realmente do que é o nosso corpo, né? Aconteceu alguma coisa no trabalho, eu até falei com o colega, você só sabe a força que você emprega para andar quando você dá uma topada. Porque é tão natural andar que você só sabe a força que você está fazendo quando tem um obstáculo e você
bate ali que se deixar arranca até o dedo fora, né? Então eu tava falando para ele, né? Que a gente não vê depois que você, Beto, começaram a estudar essa área aí, eu sempre gostei dessa parte aí também fisiológica, a gente começa a ver mais a fundo como que a nossa mente, né? A nossa consciência, o nosso intelecto está diretamente ligado à condição física do nosso corpo. Por quê? De uma maneira ou de outra, é ela que vai determinar os seus hábitos. E os seus hábitos, o teu corpo não vai debater com eles. Igual o Beto falou, você pediu, ele vai te dar. Toma. Então, se você pediu alguma coisa que a consequência vai ser ruim, ele vai te dar. Ele vai tirar da onde tem e vai mandar para lá e depois... O corpo ele busca o equilíbrio pelo menor esforço. Então, o corpo biológico. Tá? O corpo biológico ele vai buscar o equilíbrio pelo menor esforço. Então, a gente tem uma frase na filosofia clínica que explica bem isso. A soma das partes não corresponde ao todo. Né? Se pegar o corpo humano por nível de parte, tentar só juntar, você não vai ter ideia do todo. Você provavelmente, ao tirar uma parte, só estudar uma parte, ou só ter ali uma parte, você não vai estar correspondendo ao todo. Por isso que é muito importante ter a multidisciplinaridade que o Beto tá falando. Ele foca numa parte, mas ele entende a outra parte está vindo. Entendeu? Eu posso não dominar aquilo dali, mas eu sei que aquilo dali vai ter uma influência muito importante aqui na minha parte. É que nem eu não domino a parte do exercício, então eu só conheço o exercício pela minha vivência dentro da área de arte marcial, mas a parte técnica do exercício eu não vou dominar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que ela tem uma função aqui, então eu tenho que buscar ao Beto para ter essa parte, essa junção, entendeu? Para estar mais próximo ao todo. Isso é muito importante. Quando nós falamos sobre isso, é realmente muito importante, que são a equipe inter e multiprofissional, que é o mais importante para nós promovermos melhor saúde aos nossos clientes, aos nossos clientes, nossos alunos. Nós entramos um pouco na outra área, mas nós temos um foco de atuação, cada profissional tem foco de atuação. Eu bato muito sobre isso, bato mesmo, e bato algumas vezes até dolorido com outros colegas da área da saúde, porque ele tem que atuar dentro da vertente dele, e eu atuo na minha vertente, a ortopedia, a cardiologia, o endócrino, o clínico geral, o fisioterapeuta, o professor de educação física, o enfermeiro, Jailson entrando na parte de suplementação, outros entrando na outra parte. A gente vai somando partes para atender o cliente da forma melhor. Visando isso, o que eu entendo de ortopedia, eu aprendi com os especialistas em ortopedia, que são os caras que dão laudo, analisam e passam informação. Todos os casos que são mais complicados da parte ortopédica, com certeza eu vou a eles, que são especialistas disso. O que eu entendo foi nos meus estudos, baseado nos estudos e pesquisas deles. Toda vez que eu tenho dúvida com um paciente, eu vou recorrer a algum deles, assim como a parte de implementação do aprofundamento do Jailson. Eu venho recorrer a ele está aprofundando isso muito mais, e eu não tenho como estudar tudo, na verdade, eu estudo a parte do sistema nervoso. E sistema nervoso, com certeza, é a parte muscular. Então, quando não tem como nós falarmos, voltando à osteoporose, sem falar do sistema nervoso, falar a parte muscular. Que a função da parte muscular é a sustentação e mobilidade.
E dentro dessa sustentação e mobilidade está a proteção. Então, a parte óssea é para fazer o suporte do arcabouço muscular preso a ele, através das suas estruturas, tendões, ligamentos, tudo isso. E a massa óssea, se vocês perceberem, vocês têm pouca massa óssea realmente percebida ao toque, ao olho nu. Pouca massa óssea percebida. Sempre tem estrutura protegendo ela, inervando ela ou fazendo a respectiva mobilidade. Então não tem como desvincular a massa muscular da massa óssea. Inclusive a importância da massa muscular para a massa óssea e vice-versa. Fortalece o outro, né, irmão? Anteriormente a essa live, se nós falaríamos de sarcopenia. Com certeza, dentro da osteoporose, deveríamos falar de sarcopenia. Sarcopenia, para quem não sabe, é a perda de massa muscular com o passar dos anos. Por que eu abri o aspa passados anos? Porque até os 78 anos, sabemos hoje em dia, mediante pesquisas clínicas de campo, que pode se obter uma hipertrofia muscular. O que é a hipertrofia? É aumento do diâmetro da fibra muscular, falando a grosso modo. Ela hipertrofiou, ela ficou mais grossa, maior volume. Hiperplasia é a multiplicação das células musculares. Então, hiperplasia, eu não li nenhuma pesquisa que comprove. Ela, nessa idade ainda, ela acontece em alguns organismos, com certeza não são todos, mas da hipertrofia até os 78 anos. Então, se você pensa na sarcopenia como um evento natural do organismo envelhecendo, você tem que pensar também nos exercícios contra a resistência, sejam quais forem, que sejam controlados para você, que não tem o extrapolar, conforme citei anteriormente, seja de forma moderada, tendo exigência. Moderada não tendo exigência, está enxugando gelo. O benefício é muito pouco. Para que você venha reduzir essa sarcopenia e você tenha uma vida de mobilidade funcional mais saudável. Com certeza, agregando a isso, conforme você está anteriormente pelo meu primo Jailson e por meu irmão Jorge, temos a alimentação, para muitos casos, suplementação, ok? Mas a sarcopenia, sem o exercício muscular, ela com certeza terá graus de avanço significativos após os 50. Esses dias estávamos falando sobre isso, eu e meu irmão Jorge, e após os 60 mais ainda. Então, a forma de frear... Eu senti perda de massa muscular. Pra caramba, a forma de frear isso, com certeza agregado de fatores nutricionais, é o exercício físico contra a resistência, inevitável. Então, você tem menos fragilidade óssea, você vai ter mais suporte também para a parte óssea, ligamentar, articular, toda ela. E, paralela à sarcopenia, isso mais no mundo moderno, não tem como não citar isso, temos, como o Jailson falou muito bem, a questão de radicais livres, conectando eles agora à proteólise. O que é a proteólise? Quando você escutar, você vê o termo lise, você sabe alguma coisa está sendo quebrada. Então, proteólise é a quebra de proteína muscular. Então, o que acontece? Esse mecanismo, o estresse, o que é o estresse em si? O estresse é uma válvula de escape para você resolver uma coisa rápida. Ele é necessário. É um pico de cortisol. Antigamente, isso era usado para fuga e sobrevivência. Você caçava e fugia de quem estava te caçando. Ponto. Era momentâneo. Era momentâneo. Ele parece que o ser humano hoje em dia ele quer viver no estresse direto, que o estresse vai resolver as coisas. Não, gente, não é. O estresse, você resolve uma coisa rápida e volta para a zona normalidade. Não pense que você ficar pilhado o dia todo vai ser um mecanismo eficiente para você, não. Então, temos duas linhas
que andam juntas e até uma tem vez mais acelerada que a outra, que é a proteólise, que é o estresse exacerbado sem exercício físico, sem a boa alimentação, sem nada gerando proteólise, que é perda de massa muscular. Porque o mecanismo é o seguinte, o mecanismo, conforme o Jorge falou muito bem, e meu irmão Jorge falou também muito bem, o mecanismo, o cérebro, ele vai dar a primeira resposta mais fácil. O que acontece? Alimento número 1 do cérebro, glicose. Qual é a forma mais fácil de quebrar a glicose? Da massa muscular. Você, para quebrar da gordura, você tem que doutrinar seu organismo para quebrar da gordura. Não quebra automático, não. Por que não quebra automático? Porque a gordura é a energia número 1 também para alimentar os órgãos. Não somente o cérebro. São os órgãos. Por isso a barriguinha existe. Não tem barriga na batata, na perna, nem na coxa. A barriga está aqui para alimentar os órgãos. É mesmo, né? O corpo entende que ali é a reserva no local necessário. Ele entende isso. Aí fica aqui cobrindo o intestino. Cobrindo o intestino, né? Aí, o maior órgão. É, claro. Maior gerador de neurônios também. Aí o que acontece? O que ele faz? Pico de cortisol. Alimentar o cérebro. Quebra a massa muscular com proteólise de estresse, liberação de radicais livres e vai lá alimentando de novo o cérebro com glicose. Mecanismo vicioso. Você vai perdendo massa muscular com estresse exacerbado, liberação maior de radicais livres, que vai gerar vários danos. Então, você tem somente perda com um alto nível de estresse. Então, a sarcopenia junto com a proteólise, exercício físico, boa alimentação é um caminho, e a osteoporose, a osteopenia, está altamente vinculada a isso. Não tem como desvincular a massa muscular da massa óssea do mecanismo neural. Show! Acho que essa é a dica aí. Acho que esses bilhões de pessoas no mundo com osteoporose são a maioria sedentários, são a maioria que se alimentam, mas não estão se nutrindo. Então, vou deixar o meu recado final para depois Jair dar o dele, Jorge dele. Meu recado final para essa live é o seguinte: busquem maior mobilidade, mesmo que seja moderada. Todos vocês comecem a caminhar, depois busquem exercício de forma moderada. Sentiu dor? Não está no caminho certo. Sentiu um pequeno incômodo? Pode ser o caminho certo, se a dor não vir depois. Se a dor vir depois, não é também o caminho certo. Estou falando em qualidade de saúde e qualidade de vida. Estou falando de esporte de alto nível. Ok? Abro aspas para isso. E, indicado aos pais, aos avós, permitam que os filhos genéticos tenham maior vivência motora. Assim construiremos uma sociedade mais saudável. Show, show. Vai lá, primo. Tá mudo. Tá mudo. Tá sem áudio, Jair, tá sem áudio. Voltou. Como o Roberto fala, né? As pessoas buscarem mais saúde. Eu acho muito importante você ter consciência que a sua saúde é você que constrói. Sem essa consciência, não vai ser um remédio. Se você depender de um remédio e a tua, como eu falei na live, albumina estiver baixa, a farmacodinâmica dele não vai funcionar muito bem. Se for intravenoso, se a hemoglobina não estiver muito bem, também não vai funcionar muito bem. Então, é um processo, entendeu? Então, é fundamental ter essa consciência que a nossa saúde, acima de tudo, depende da nossa consciência. Isso aí. Pessoal, vou falar aqui o seguinte. Cadê? Vou deixar meu recado final aqui, isso aí, que a nossa saúde, depois da nossa vida, né, é o segundo maior bem que a gente tem. Porque a gente costuma só dar valor à saúde quando a gente está perdendo ela, ou por algum momento, né, a gente fica sem saúde. Porque enquanto você tem saúde, você não dá valor à sua saúde. Você não enxerga. Você não enxerga. Essa semana aqui em casa ficou quase todo mundo arriado, né?
com a minha esposa. Então você vê ali que a sua saúde, depois da sua vida, é o seu maior bem. Que quando você está sem saúde, você perdeu por um momento, às vezes, né? Quando é uma virose, quando é um quadro ali, né? Você vê que quando você não tem saúde, você não pode se locomover direito, você não pode se alimentar direito, até para tomar um banho. Então, é o que eu falo. Aí, tanto meu primo quanto meu irmão estudam muito mesmo. Me orgulho deles aí, que eles correm atrás de estudar mesmo. Claro, é a profissão também, que igual meu irmão, igual meu primo, vai atender as pessoas, mas eles também trazem muita informação de forma aí disponibilizada aí nas redes sociais para vocês, que vocês podem pesquisar e podem melhorar, se ajudar, né? Podem se ajudar com as informações que eles vão trazer para vocês. E querendo e precisando, podem ter um atendimento específico, né? Ali, com vocês ali, entendeu? Direcionado para cada caso e até tirar alguma dúvida. E é isso aí, pessoal. Foi muito bom. Eu agradeço muito ter estado esse momento aqui com eles aí, com quem participou aqui da live, quem passou por aqui. Eu espero deixar depois aí gravado aí, passar para eles botarem lá também. E aí, vamos fazer outra, né? Essa foi a primeira, foi uma experiência. Vamos fazer outra aí para ver se desperta as pessoas aí para a gente ajudar aí as pessoas a conviverem, viverem aí, né, de maneira mais saudável aí, com mais saúde aí. Valeu, irmão! Valeu, obrigado, primo. irmão, pelo convite da live. Foi um prazer estar com você e receber todos aqui. Valeu, primo! Valeu. Com Deus. Excelente retiro de domingo. Valeu! Valeu.